Terzo film in programma, L'età della terra del brasiliano Glauber Rocha, grande regista e personaggio, autore di quell'Antonios das Mortes che trionfò nel 1969 al Festival di Cannes. Lui è arrivato, il film è ancora no. Per presentarlo, come lo presenterebbe lei? Um filme brasiliano de Glauber Rocha, é um filme brasileiro, um filme latino-americano, um filme anche universale. Non voglio spiegare niente, voglio che si veda e che si sente il film. C'è un suono rivoluzionario, una novità molto grande. È un film che si potrebbe definire d'avanguardia? Un film audiovisuale, purtroppo non è un film a soggetto, un film classico, un film convenzionale, perché questo è un film di immagine e di suoni, non è un film di parole, perché questo è il teatro, non è cinema. Alla conferenza stampa Rocha non ha smentito il suo carattere estroverso e polemico. Como é que você terminou a conferência de imprensa? A conferência se a Itália vive uma grande anarquia econômica e cultural e necessita realmente de um ditador. Aí perguntaram quem é o ditador e disse assim, Fellini, de preferência nu na televisão. La tensión es muy grande y a medida que empieza a correr la película en la pantalla, la gente empieza a desfilarse. Primero sigilosamente para pasar más o menos inadvertida y empieza a irse. Nosotros que estamos ahí recibimos esos primeros alfilerazos. Yo que conozco bastante el ambiente italiano, veo que inclusive algunos fans de Glauber se levantan y empiezan a irse también. Y la verdad es que vamos acusando el golpe, es natural. ¿Qué está pasando acá? Cuando termina la película, la sala está despoblada. Tirando os críticos franceses que escreveram alguma coisa favorável, o resto foi a pichação total, ninguém entendia direito. E o problema é o seguinte, eu acho que ninguém estava prestando muita atenção no filme, tá? Todo mundo prestando atenção na figura do Glauber. E a crítica toda, principalmente italiana, né, muito esquerdista, e com uma visão errada do que ele estava fazendo, estava achando que ele era agente do imperialismo, a coisa já desandou por aí. Então foi muito mal recebido, e quanto mais mal recebido era, mais aceso ele ficava com esse negócio. E não deu outra, né, no fim do festival, quando premiaram lá o Limale, né? Ele promoveu um negócio inusitado, ele fez uma passeata ali pelo Lido de Veneza, né, fazendo um protesto, discurso contra esse sim imperialismo cultural que abafava as nossas raízes, a nossa potencialidade, etc, etc. E uma legião de jornalistas seguindo atrás, parecia um negócio mais louco, sei lá, digno do nossos maiores, do antropofagismo, surrealismo, tudo junto. Faltou lá o Oswald de Andrade e o Bispo Sardinha andando para fazer a coisa acontecer. Eu fiquei muito preocupada, fiquei ao lado dele o tempo todo, da passeata, temendo. Ele percebeu que eu estava temerosa. Então ele, com voz baixa, calmamente, falou para mim, não se preocupa. Não se preocupa que não tem problema. Eu disse para ele, mas não pode falar isso que você está falando. Ele falou, eu posso. Glauber briga com Mali e o chama de medíocre fascista. Ele dizia, Mali, vous êtes fasciste, vous êtes fasciste. Fiz o que Figueiredo faria se estivesse aqui. Botei para quebrar. Festival pagado pela Colômbia, pela Rai e pela Gomorra. Merda! Gostam de desrespeito à cultura, premiaram o filme de Luiz Mali. É uma vergonha. E o senhor Jorge Stevens representa aquele Pentágono. E o senhor André Sarra representa a CIA. É uma vergonha. Em críticas que estão de acordo com essa premiação, estão assinando sua própria sentença de morte cultural. Essa é uma vergonha. É um escândalo, eu acho que acabou de criar, um desrespeito à tradição del cinema, uma mancança de respeito à tradição del cinema. Qui in Italia, la Italia di Rossellini, la Italia di Visconti. Questo non è possibile. Gloria e Atlantic City erano due film che si proponevano compiti molto meno alti ai Dadi da Terra. Ciononostante ritengo che Ai Dadi da Terra sia un film imperfetto. Ma questo non si poteva dirlo a Glauber. O filme realmente não tem nenhuma história. O filme é um barato audiovisual que fala do Brasil
do Brasil de todos os tempos e de todas as eras. E é um poema, não é um teatro, não é um romance. Então não conta uma história do jeito que se conhece. Como é tudo invertido, as pessoas ficam assim. Quer dizer, o filme é isso aí, mas é para ver e ouvir. Não dá para contar porque não tem o que contar. Cinema é para ver e é para ouvir. Eu não faço um cinema convencional. Quer dizer, o meu tipo de filme é uma coisa que sai de um outro espaço e não obedece muito às leis da dramaturgia convencional. Disseram que o filme era louco, incompreensível, que eu tinha deixado de ser marxista para virar cristão e que então que a minha visão do mundo já não estava mais comprometida. Disseram que eu tinha traído os princípios revolucionários, quer dizer, me atacaram ideologicamente, querendo me imputar responsabilidades políticas, quer dizer, e foram incapazes de entender o sentido, a novidade formal do filme, porque são ignorantes. E meu filme coloca a perspectiva, além da política, para a filosofia. Foi aí que eu disse, olha, é um filme filosófico. E eles acham que o cineasta não pode ser filósofo, de forma que aí o negócio virou mesmo, entendeu? Não é um filme comercial, não é um filme político, não é um filme de western, não é uma porno chanchada, é apenas um filme religioso. Sendo um filme religioso, é uma novidade. Então eu rezei, cheguei na catedral, rezei uma missa bárbara, uma missa bárbara, e o pessoal se assustou, porque se eles entrassem no barato, eles tinham que ajoelhar e rezar nessa missa. E eu disse para eles, olha aqui, é como Cristo chegando, o Cristo bárbaro chegando, os cristãos chegando na catacomba. E vocês estão me acusando porque vocês têm o costume de jogar, vocês romanos, italianos, têm o costume de jogar os cristãos no pasto dos leões, mas eu não tenho medo de leão como o profeta Daniel, que dominará os leões na arena. Sua breve vida, sem pele, com a carne exposta, capaz de gozos, é certo, não é, Glauber? Mas mais capaz de dor, da nossa dor. Uma vez, eu não vou esquecer nunca, Glauber passou a manhã abraçado comigo, chorando convulsivamente. Eu custei entender, ninguém entendia, que Glauber chorava a dor que nós devíamos chorar, a dor de todos os brasileiros. O Glauber chorava as crianças com fome, o Glauber chorava esse país que não deu certo, o Glauber chorava a brutalidade, o Glauber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura. Ele não suportava, chorava. Os filmes do Glauber são isso. É um lamento, é um grito, é um berro. Essa herança que fica de Glauber. Fica de Glauber para nós a herança de sua indignação,
Ele foi o mais indignado de nós. Indignado com o mundo tal qual é, assim. Indignado, porque mais que nós também, Glauber podia dizer, o mundo que podia ser, que vai ser, Glauber, que há de ser. Glauber viveu entre a esperança e o desespero, como um pêndulo louco. Aí ele chegou lá e disse, que coisa, Jorge Amado está aqui em Portugal, que é nossa espécie de pai nosso. Nós dois somos irmãos, estamos aqui, nasce seu filho, eu vou morrer, que merda. Ele chegou lá realmente, possivelmente com uma pericardite, ele dizia que tinha tido uma pericardite. O certo é que ele chegou com uma lesão muito grande no pulmão. O Jorge Amado foi um dos primeiros a ir lá no hospital visitar o Glauber. E ele dizia ele muito feliz por causa dessas visitas todas, os amigos, né? Ele dizia, doutor, isso é uma grande superprodução. Isso é uma superprodução. E eu me lembro que aí, depois desses dias, ele resolve ir para Lisboa. Ele chega para o doutor Carlos Serra e diz, doutor, a superprodução tem que continuar. Há um mistério nessa história toda, que é o Glauber dizer que ia morrer com 42 anos, né? Ele sempre dizia isso. Eu me lembro, a última vez que eu vi foi ele com a cara esculhambada, deitado assim. Eu no corredor da história fiz, oi, Baldo. Ainda tentou dar uma risada assim. Eu fiz, mas eu estava meio lacrimoso, aí deixei ele para lá. E me lembro que quando o avião passou, eu fiquei prestando atenção, tentando adivinhar qual era o avião que ele estava embarcando. Aí eu me lembro que eu, enganadamente, infelizmente, disse assim, porra, agora a Glauber se salvou. Não sei porque eu achava que ele vinha pro Brasil a se salvar. Tem de botar o barco para correr. Foi a última coisa que ele me disse. Je pense que c'est l'air qui me tue. Et mon corps se fragmente comme Guernica de Picasso. Non, c'est... I have in my blood 14 000 globules blancs. Et ça c'est trop, parce qu'avec 9 000 globules blancs, on peut déjà mourir avec une crise cardiaque. Avec 7 000 aussi. Le normal c'est 4 000 globules blancs. Moi j'ai 14 000. Ça t'embêterait de mourir maintenant? Non, mais il va pas mourir. Isso é complicado. Moi, je ne sais pas un type d'homme qui a la peur de la mort. Parce que moi, j'ai vécu ma vie très bien. J'ai 42 ans, mais j'ai vécu vraiment ma vie. Parce que moi, j'ai fait des voyages par tout le monde. J'ai aimé les femmes que je voudrais aimer. J'ai fait les films que je voudrais faire. Et enfin, Che Guevara, ele é mort avec 38 ans, moi j'ai 42, c'est trop pour un latino-américain. Sintra is a beautiful place to die.
Se quem entende de literatura americana, porque eu falava inglês, isso eu falava bem, mas quem entende literatura americana na Bahia é o Baldo. E eu não entendia chonga de literatura americana, sabe? Uma besteira ou outra, tinha lido o Hemingwayzinho, uma bobagem ou outra. Mas ele me deu tal compromisso com esse negócio de entender literatura americana que eu comecei a estudar. Eu fiquei nervoso, porque começaram a me cobrar. A Glauber disse, você entende literatura americana? E ele me inventou como personalidade literária. E me inventou como escritor. Então ele captava coisas minhas que eu não sabia que eu tivesse. Que, como por exemplo, eu tinha estudado muito música e tal, mas nunca tinha me atrevido a orquestrar. Era o sonho da minha vida conseguir fazer uma sinfonia, escrever uma sinfonia. Pois não é que esse homem chegou para mim e disse, olha, você vai fazer agora a trilha do Terra em Transe e você vai escrever a orquestração da trilha. Eu digo, mas Glauber, isso é uma loucura, porque eu nunca escrevi para orquestra. Ele disse, mas eu sei que você escreve. E não é que eu escrevi mesmo. Perto do Glauber, nada era normal, nada era cotidiano perto do Glauber. Isso é que me impressionava muito. Você chegava, se ele estivesse aqui agora, essa loja aqui essa loja de vídeo ficaria diferente, a gente ficaria diferente. Ele criava um clima de excepcionalidade, um clima épico. O Glauber era épico na vida pessoal dele, entendeu? Nada era simples. Ele ligava no telefone, eu atendia o telefone, ele não falava, alô, quem fala, como vai, tudo bem. Eu pegava ele e falava assim, o negócio é o seguinte, o imperialismo norte-americano está atacando a Embrafilme e você precisa tomar, entendeu? Era tudo assim, sem claquete. Glauber era um homem sem claquete, rapaz. Se chegava na casa do Glauber 10 horas da manhã, ele estava de cueca, com a camisa aberta, sentado na máquina, batendo, não tinha computador, batendo lá, com não sei o que, batendo e falando e batendo, a parede cheia de fotografia pregada, papel no chão, papel na mesa, papel na parede, papel no teto, papel não sei aonde, papel debaixo da máquina, papel no bolso, e ele falando, fazendo e falando, isso aí, o futuro do cinema brasileiro, o futuro do cinema mundial, o futuro, a revolução do cinema, o cinema é isso, o cinema é a nossa vida, e o cinema, com uma energia que não parava o tempo todo. Eu falei, Glauber, não posso, eu tenho que continuar falando do cinema. Um dia ele chamou a Lucy para um almoço e falou que não queria que eu estivesse junto. E foi jantar fora, almoçar fora com a Lucy e tal. E depois do almoço, a Lucy e tal, de noite, e aí, como é que foi o almoço? Não gostaria de comentar. Aí, mas o que é o... Não, o Glauber está muito preocupado com o Bruno, porque ele tinha uma grande amizade com o Bruno, ele gostava, ele levava o Bruno para assistir os filmes, ia para o cinema junto com o Bruno, e ele está muito preocupado que eu tenho que afastar o Bruno de você, porque diz que eu vou botar o Bruno a perder, que o Bruno é um grande talento de cinema, mas que eu vou fazer do Bruno um cineasta comercial. Eu falei, eu não consigo fazer nem de mim comercial, porque se ele tiver talento para isso, o talento dele vai se dirigir para... Não, mas ele está muito preocupado, que você é uma pessoa muito forte demais, fazendo um pouco psicanalista, né? E que tinha que afastar o Bruno e quem sabe posteriormente o Fábio não podem sofrer sua influência. Falei, então eu sou um péssimo exemplo de pessoa, porque os meus filhos não podem sofrer mesmo. Foi falar, porra, que porra é essa? Eu acho que essa obsessão assim pelo trabalho e botar todo mundo para trabalhar, né? Isso deve ter uma raiz protestante, né? Isso é coisa de formação protestante. Minha teoria sobre o Glauber é que ele era um pastor. Ele tinha a verdade, ele tinha que dizer a verdade para os outros. Não só para os amigos, mas para os inimigos principalmente. Ele era portador da palavra de Deus. Ele explicava, então ele tinha essa segurança, né, e essa força de usar o verbo como uma pregação. As provocações que ele faz no cinema brasileiro, elas são permanentes, né? Toda vez que o cinema brasileiro estava aquietado, o Glauber falava uma grande maluquice
Não é? Inicialmente você se assustava com a maluquice, depois quando você ia administrar, você via não, que era uma coisa orgânica, que era a maneira dele de fazer aquelas coisas. Cinema novo, entendeu? Existe na medida em que eu acho que eu sou o cinema novo, eu estou vivo e fazendo filmes novos, entendeu? O que existe em torno de mim, entendeu? Foi uma pirataria intelectual, assim. Então é o seguinte, eu sou como Jean Goulart, todos os cineastas me traíram, você entende? Todos me traíram, eles não perdoaram eu ter feito Deus, o Diabo na Terra do Sol aos 23 anos de idade e tem pressionado as telas do mundo. Uma nuvem rósea, lenta e transparente, sobre o espaço sonhador e bela, surge no infinito a lua docemente, enfeitando a tarde com meiga donzela, que se apreste a linda sonhadoramente, em anseios d'alma para ficar bela, grita o céu e a terra. Cala a passarada aos seus tristes queixumes e reflete o mar, toda a sua riqueza. Suave a luz da lua desperta agora a cruel saudade que ri e chora. Tarde, uma nuvem rósea, lenta e transparente, sobre o espaço sonhadora e bela. Antes do Glauber morrer, nem direita, nem esquerda, nem cinema novo, nem novela e vague, ninguém queria saber dele. A passada para o outro lado, todo mundo quer, foi só a Noite da Morte.
Durante o dia, ninguém queria assumir nada. Glauber tinha esculhambado o Partido Comunista, fascistas, militares, esquerda, direita, todo mundo, e a resposta tinha vindo. O sujeito que tem um gênio, que tem, vamos dizer assim, essa coisa que o Glauber tinha, né, com certeza, que tinha o Vila Lobos, que tinha o Darcy, que tinha, assim, vamos dizer, um pensamento original. Né? Acho que basicamente, no fundo, pode ser resumido assim, uma pessoa que pensa diferente dos outros, que tem uma coisa, tem uma originalidade. Essas pessoas sofrem muito, são muito atormentadas, porque inclusive são muito incompreendidas. E como as pessoas sabem o valor que tem, porque e quando os outros não reconhecem, ficam muito sensibilizados. Né? O que contribuiu para a morte de Glauber é esse sentimento de asfixia que ele ia tendo no cinema brasileiro e no próprio cinema mundial. Glauber, até a véspera de morrer, era uma espécie de saco de pancada, né? As pessoas, essa coisa que o Brasil adora, que é maltratar os seus melhores filhos, né? Quer dizer, o Glauber só virou unanimidade artística por causa da sua morte trágica. E logo em seguida ao golpe, eu recebo a visita de 5 oficiais das Forças Armadas que estavam trabalhando numa repartição nova do governo, chamada SNI. E um deles tomou a palavra, apresentou-se como Major Novis. E esse Major Novis, então, me fez o seguinte apelo, quase ordem. O senhor faça um telegrama e mande para o Festival de Cannes e retire o filme de lá, um telegrama ao diretor do festival. Eu olhei, evidentemente que eu não estava calmo, estava até um pouco nervoso, mas segurei bem nos braços da cadeira e disse, olha, vai ser difícil porque eu só posso receber esse tipo de ordem pelo meu chefe. Meu chefe tem de receber do chefe dele, que é o secretário-geral do Ministério, e o secretário-geral do Ministro das Relações Exteriores, atendendo a um pedido do presidente da República ou do próprio ministro da Guerra. E ele, então, me informou que naquela noite mesmo haveria uma projeção promovida pelo coronel Gustavo Borges para o número 2 do SNI, que era o coronel João Batista Figueiredo, anos mais tarde o presidente João Figueiredo, general Figueiredo. E 2 dias depois eu recebo um telefonema do próprio Major Novis, declarando o seguinte, eu não passa telegrama nenhum não, o filme pode constar do Festival de Cannes, que o coronel Figueiredo viu o filme, disse que era um filme muito radical, mas que era um filme de macho. Aí não deu outra. Daqui a pouco abriram as faixas, abaixa a ditadura, mas não sei o quê. Na hora que o Castelo Branco ia subindo a escadinha, ele deu uma olhada para trás assim, levou um susto danado com aquele negócio, era uma gritaria, quebraram os óculos do calado, deram as pancadas ao Flávio Rangel. Aí estava o Glauber chegou, estava Joaquim Pedro, eu e o Glauber, aí o Glauber disse, só temos uma solução, vamos juntos, vamos nos entregar. Aí Marcito estava junto, veio também, e fomos nós 4, nos entregamos juntos. Mas ele não sabia, ele estava se metendo, né? Aquela era uma camisa braba de 11 vale, porque foram 11 dias, mas podia ter sido o cara que queria 4 anos de prisão pra gente, né? E eu roubei da agência da Varig esse Jornal do Brasil com a notícia da morte do Marighella e levei para a África e dei para o Glauber. Não esqueço que o Glauber caiu em prantos no quarto dele no hotel no Congo, lá em Brazzaville. O Glauber chorou pela morte do Marighella? Chorou. Je suis content que vous fassiez un film sur Glauber, en tout cas.
parce que il n'est sans doute pas à sa juste place en ce moment. Je sais qu'on lui en a un peu voulu pour ce qu'il a fait avec les militaires. C'était... Quand les intellectuels se mettent dans la politique, ils font toujours des faux pas comme ça. Mais c'était peut-être un faux pas dans la bonne direction, je ne sais pas, parce que lui, je pense qu'il était fondamentalement un nationaliste, n'est-ce pas? Je crois que c'était un nationaliste révolutionnaire, quoi. Bon, alors il avait peut-être pensé qu'il y avait une sortie par là. Enfin, je ne sais pas, je ne l'ai pas du tout vu dans cette période. Mais en tout cas, il avait une vitalité un peu anarchique, comme ça. C'était un artiste, quoi. C'était un artiste, un type très généreux. Vous avez coexisté avec lui à Cuba? Oui, on se voyait souvent le soir, comme ça. Bon, moi je buvais un peu, lui il fumait plutôt, hein, mais comme ça, c'était des moments de détente un peu surréaliste, un peu onirique, hein, un peu un souvenir onirique avec lui. Hein. C'était un homme qui vivait autant dans le rêve que dans la réalité, mais toujours avec des intuitions comme ça, des intuitions assez décapantes. Comme ça. Mas essa reunião era para Jango conhecer Regis Debray. Foi na casa de francês, que se quiser diga que é, mas eu não vou dizer que é, e tinha uma outra moça presente, uma brasileira. E mais eu com Glauber, Jango e Regis Debray. E o Jango fez uma análise da América Latina impressionantemente iluminada, sem teoria, sem nenhuma linguagem teórica, mas com a sensibilidade política que ele tinha. Ele falou, vai cair o Torres da Bolívia, vai cair, o Perón vai voltar na Argentina, e o próximo presidente do Brasil vai ser o General Geisel. Foi a primeira vez que eu ouvi falar em Geisel na minha vida. Lá na casa do Gerard Leclerc, na Avenida Foz, eu cheguei com o Regis, o Jango estava lá com o Glauber. Eu creio que tinha alguns cineastas do cinema novo. Faz tanto tempo que a memória vai se apagando. E houve uma reunião lá, o Regis Debray entrou mudo e saiu calado, não falou nada. O Jango ficou meio constrangido, falou e tal. Depois o Glauber disse assim, o Regis não abriu a boca porque estava com ciúme de você. Bon, on parlait évidemment de comment renverser les militaires, c'est-à-dire comment sortir le Brésil de la dictature, n'est-ce pas? Évidemment. Eu já contei a mais de 20 jornalistas, ninguém explica. É porque eles preferem a mística de que o Glauber era um porra louca, que aí fez uma loucura e escreveu uma carta. Por exemplo, quando o Glauber foi ao Peru me ver, foi a Lima, passou comigo uns dias lá, ocorreu uma coisa impressionante. Eu disse ao Glauber, eu deixei de ficar com o Allende, que eu era assessor do Allende, no Chile, um dia ele tinha estado comigo, eu vim para cá, porque eu não vejo nenhuma possibilidade do Brasil chegar ao socialismo por uma eleição. Mas não é impossível que os milicos do Brasil, em vez de serem a mão armada da classe dominante, dos latifundiários, do pior que há no Brasil, que eles mudem de posição. Eu estou estudando aqui como é que um grupo de militares fez e está fazendo a Revolução Peruana. Ele se interessou muito, quis ser apresentado a pessoas e tomou muita informação. Isso é que explica porque Glauber, ao chegar ao Brasil, disse essa loucura para o Zvenir. Disse ao Zvenir, os dois gênios da raça são o Golbery e o Darcy. Ele estava querendo me aproximar do Golbery, me aproximar dos ideólogos do golpe, que chama de revolução, para tentar ver se punha juízo na cabeça dos milicos. É claro que a esquerda não entendeu nunca isso, e todos ficaram muito contra o Glauber. Mas havia alguma razão, havia algum sentido, havia alguma lógica naquela coisa aparentemente absurda que o Glauber estava fazendo. Tinha mandado um longo questionário para o Glauber e no dia lá do fechamento chegou uma carta de uma lauda. Eu olhei e fiquei desesperado, botei a carta no bolso e falei, pô, perdemos na entrevista do Glauber, agora não dá mais tempo. Eu peço uma entrevista, mando uma carta para mim e tal. Enfim, horror, liguei para São Paulo, para o Vladimir, que era o editor de cultura, disse, olha, a entrevista do Glauber não tem e tal. Quando cheguei em casa, aí eu resolvi ler a carta, alguma coisa me tocou, eu fui ler a carta, e a carta terminava dizendo, faça o que você quiser, publique, não sei o que e tal. Aí eu liguei para o Cacá tinha estado na Itália pouco antes. Falei, Cacá, olha, dá para você ouvir aqui uma carta do Glauber, pequena? Dá. Aí li para o Cacá disse, olha, é exatamente isso que ele está pensando. Eu falei, mas olha, Cacá, se eu publicar isso, o Glauber vai ser linchado, vai ser um horror.
Ele falou assim, olha, mas é isso que ele está pensando, que eu posso te dizer que é isso que ele está pensando. Aí eu voltei a ler a carta e vi que o final era para publicar. Aí eu publiquei. Nós levamos ele, a tia Neiva, aqui no Vale do Amanhecer. 3 anos antes da sucessão, ainda não tinha ninguém. Alguém que possa suceder o Geisel, a senhora vê algum sinal? Aí ela concentrou e disse assim, eu estou vendo um cavalo branco. Aí ele deu um pulo na cadeira e disse, é o Figueiredo! E houve uma daquelas coincidências, né, que o Glauber adorava. Ele chegou em Portugal no dia em que o Figueiredo tinha chegado. Ele estava em Sintra quando o Figueiredo, houve um almoço para o Figueiredo no Paço da Vila. Aí o Glauber, nesse dia, acordou cedo. Eu brinco até que ele fez uma coisa que ele, na verdade, não fazia isso tudo no mesmo dia, que é fazer a barba, tomar banho, se pentear. E vai o Silvio no meio lá de 3.000 pessoas que estavam esperando, e quando o Figueiredo chega, ele se aproxima e diz, olha, o senhor está fazendo um grande governo. O Figueiredo reconhece ele e diz assim, eu também gosto muito dos seus filmes. O moço não está de sobrecasaca, não está de casaca, não está de gravata. O morto está morto. Não está barbeado, não está penteado, não tem na lapela uma flor, não calça sapatos de verniz, não finge de vivo, não vai tomar posse na academia. O morto está morto, em cima da cama, no quarto vazio. Como já não come, como já não morre, enfermeiras e médicos não se ocupam mais dele. Cruzaram-lhe as mãos, ataram-lhe os pés. Só falta embrulhá-lo e jogá-lo fora. Que uma vez ele estava lá em casa
E aí queria fumar maconha. Eu digo, você fuma no quarto. E Jorge Amado estava lá para almoçar também, com Zélia. Eu digo, você fica aqui no quarto e fuma, queima seu fumo, eu seguro o Jorge aí, batendo papo. Você abre a janela, tomara que essa merda não chegue lá, o cheiro desse negócio não chegue lá. E aí ele me chamou Zubaldo, você podia aplicar Jorge, você podia dizer assim, Jorge, quer dar um tapinha? Eu disse, eu não, você vá falar com o Jorge não pode nem ouvir falar em maconha, quanto mais. Imagine se eu ia chegar para o Jorge e oferecer um tapinha, Glauber tá lá com o cachimbo cheio de rachixe e quer que você dê um tapinha, não dê tapinha nenhum, Nelson. Aliás, foi uma coisa que ele me ensinou também, porque andar vestido. Pelo menos na privacidade você deve, no mínimo, andar nu, né? É o mínimo que se espera do ser humano. E ele falava disso ou não? Não, o fato já andava. Simplesmente. Era complicado, né? Porque tinha que administrar uma empresa com diretor e sócio-gerente nu é complexo. Você chegava às 7 horas da manhã. Não, chegava às 7 horas da manhã. Era que abria o escritório às vezes. E ficava nu na moviola. Ele estava comigo e foi me visitar no Uruguai. E eu tinha que participar aquela noite de um encontro do candidato a presidente da República, o general Sereni, e dos políticos principais do Uruguai, que queriam falar comigo de política latino-americana, de como ia a América Latina. Eu fui lá para isso. Agora o Glauber, quando eu soube por mim que eu ia ter essa reunião, ficou louco. Se eu nunca vi uma reunião dessa, assim, me leva, eu quero. E insistiu tanto que eu levei. Fiz a loucura de levar. Cheguei lá, fiquei sentado com o grupo reitor da Universidade do Uruguai, o candidato a presidente da República, um grupo de pessoas importantes, fiquei sentado com elas conversando. Quando eu senti pelo faro, era o Glauber fumando um baseado, fumando fumando sua maconha. E eu caí numa vergonha desse Glauber doido. Tomara que essa gente não saiba o que é maconha, para não saber o que ele está fazendo. E ele fumou seu baseado inteirinho, depois apagou num vaso assim e ficou sempre atento assistindo nossa conversa. Isso é uma doidura, e uma coragem do Glauber. Era a coragem de ser ele mesmo, ainda que de forma inconveniente, nas situações mais estranhas. O Brasil vive tão apagado internacionalmente que um prêmio desse sempre dá uma luz, assim, nova e tal, mas sem nenhuma onda de sucesso, porque eu não curto essa. Você esperava esse prêmio pro Dica Cavalcante? É claro, porque eu sei o que faço, sei sempre o que estou fazendo. As pessoas pensam que eu estou louco, mas eu estou certo. Ele, quando queria, ele era disciplinado. Até na maneira caótica como ele estudava, ele fazia uma seleção muito rigorosa, racional do material que ele queria aproveitar. Agora, como criador, essa força impulsiva, né, as pulsões que vinham da energia criadora dele, suplantavam essa coisa. Tanto que houve, não sei se os críticos concordam isso de um modo geral, mas houve uma escalada gradual de Glauber para a liberação de todo o mundo inconsciente dele, daquela fermentação que via de dentro e que está bem presente na Idade da Terra. Mande chamar Nelson Pereira dos Santos. Eu preciso ver o Nelson. Chegam juntos, Nelson e o Dr. Alexandre, um acupunturista, a pedido também de Glauber. Dr. Alexandre abre a maleta, pega as agulhas da acupuntura, estende no chão um pequeno colchonete. Quando Glauber percebe os preparativos, teve um estalo. E disse, primeiro, Alexandre, atenda ao Nelson, ele precisa mais que eu. Aí o Nelson ficou meio assim, não, Nelson, você tem que submeter isso, um negócio oriental extraordinário, é acupuntura, nós precisamos incorporar isso na nossa cultura. Aí o Nelson, imediatamente, com uma disponibilidade extraordinária, deita-se no colchonete e o doutor Alexandre começa a aplicar as agulhas. Aplicadas no Nelson, parecia que faziam um efeito positivo em Glauber. O Glauber pergunta para o doutor Alexandre, o senhor acha que eu vou morrer? Ele diz, não, Glauber, de forma alguma. Um rapaz, um tanto tímido, diz, não, você não vai morrer, eu acho que seu quadro é bom. Então, eu estou sendo perseguido
por uma presença estranhíssima, que é um jacaré. Aí o negócio do jacaré, qual é o jacaré? O senhor acha que eu estou ficando louco? Não, você não está ficando louco. Tira esse jacaré, tira o jacaré. O jacaré, não, calma, Glauber, não, você não está ficando louco. Mas eu senti ali que Glauber, na verdade, trouxe o jacaré à cena, porque estava sentindo pouca receptividade quanto à gravidade do assunto do enlouquecimento. Sinto que seria necessário que a loucura fosse de fato compreendida, o surto, o momento de desajuste com o mundo real. Quando o doutor Alexandre diz, não, você não está enlouquecendo, ele imediatamente reviu o jacaré e diz, o jacaré, esse jacaré na praia. Glauber era um grande amigo, era um irmão, era uma saudade enorme, porque ele era uma pessoa que toda semana eu lembro dele. É uma pena, não tinha que ter morrido. Morreu numa mistura de herói com otário, não tinha que ter morrido. Olha, eu digo a verdade, é muito tempo sem Glauber e isso daí é a pior coisa que existe no Brasil, é viver tanto tempo sem Glauber. Tá bom. Eu tenho saudade dele e tenho saudade dele aqui agora. Queria muito que ele estivesse aqui agora. Saudade é fogo, brother. Como é que você definiria o Glauber, só para a gente encerrar? Tá aí, essa história que tomara que dê tempo pra eu contar. Nós fomos encontrar o producer, o cara, ele chamava todo mundo de producer, no Brown Derby, aquele restaurante de forma de chapéu derby que tinha em Hollywood, o cara chamado Spalas. Nós ficamos esperando o Spalas no bar, tomando um drink. Aí o Spalas chegou, o Glauber todo animado, o Spalas se levanta assim, e tava com a calça não rasgada, mas descosturada na bunda. O Glauber fez, ai, meu produto é um fudido, tá com a calça roubada, caralho, eu me fudi. Aí fez o seguinte, essa história, você é maluco, olhou pra minha cara, sério pra cacete, os Spalas aqui. Eu não me lembro direito, eu sei que tava uns 3 juntos no tamborete. Glauber olhou pra minha cara, assim, sério pra cacete, e deu um peito. Deu um peito silencioso, mas uma coisa, um fedor horroroso. E o Spalas junto e Glauber olhando pra minha cara como se fosse eu que tivesse dado. E eu, seu filho da puta, você vem aqui peida e olha pra minha cara e ele...